Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo, né, com o calendário alternativo, a disciplina de jornalismo, mercado de trabalho e empreendedorismo. Ah, Hoje, então, conforme está previsto aqui no nosso cronograma, a gente vai falar, né, do desenvolvimento de projetos e realização de planos de comunicação e marketing. Então, só para a gente relembrar o cronograma, né? Vocês na próxima semana, dia 8 de dezembro, né, eu tinha adiado, né, pro dia 15 de dezembro, a entrega, né, no cronograma tá dia 8 de dezembro, o final do prazo para entrega para avaliação 2, que é aquele texto uso das mídias sociais nos empreendimentos como perspectiva estratégica de novos negócios. Então, ah, fica para o dia 15, né? A data, se eu não me engano, tinha mudado, senão a gente muda agora. Né? Vocês têm até então o dia 15 para enviar esse segundo texto, segunda avaliação. E aí, depois, né, caso precise, alguém, né, se alguém tiver exame, a gente faz a avaliação no dia 22 de dezembro. Eu ainda tô com um pouquinho de tosse, mas vamos lá, né? Tá quase finalizando. Então, eu preparei dessa vez, eu vou comentar aqui, é esse livro, né, que trata sobre esse tema que a gente está previsto na aula de hoje, que se chama Plano de Marketing, né, do Vicente Ambrósio. Ele é um livro muito interessante, muito bom, porque ele traz tanto aspectos relacionados à parte teórica de conceito, né, de definição do que determinados conceitos querem dizer, enfim, a partir de autores. Uh, e, por outro lado, ele também apresenta um caráter um pouco de manual, né? Então ele dá alguns passo a passos, né? Eu procurei o PDF gratuito, né, na internet, mas eu não consegui, não achei. Então, se alguém conseguir, pode compartilhar. Né? Então, só repetindo, é Plano de Marketing, né, do Vicente Ambrósio. E então, para a gente, aqui para a disciplina, eu vou postar para vocês, então, um trecho, né? Eu vou explicar aqui, falar mais sobre alguns conceitos que estão no início, né, desse livro. Depois, o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 13 e o capítulo 4 eu estou disponibilizando para vocês em PDF, né? O capítulo 13 e o capítulo 4. Ele é um livro grande, então é maior do que aqui a minha scanner da impressora. Então eu fotografei, mas eu abri aqui no computador e dá para ler tranquilamente. Claro, no celular, se vocês aproximarem, também dá para ler. São 8 páginas, se eu não me engano, apenas. 8 ou 9, nada muito mais que isso. É bem tranquilo de ser lido e é bem essa etapa até que ela é quase que um passo a passo, né? Para a elaboração do plano de marketing. E na sequência, na semana que vem, a gente segue com os próximos 3 capítulos, que falam da sequência, detalhamento do plano, oportunidade, marketing estratégico. E aí, lá pro dia 15 vocês entregam e a gente faz o encerramento, então, da disciplina. Como eu falei, estamos nos aproximando aí do final, né, desse calendário alternativo. E então, em relação ao conteúdo de hoje, é exatamente isso. Depois eu posto igual aqui. Preparei, né, uns slidezinhos aí. E aí eu posto então, além do vídeo, claro, esses 2 capítulos do livro do Ambrósio. E esses slides que dá conta disso que eu vou comentar agora, né? Então, começando justamente pelo princípio que o Ambrósio coloca, que é a definição do que é marketing, né? Ele vai dizer que é justamente o processo que conecta um produtor, né, do seu mercado. Então, no caso, se a gente for pensar aqui na comunicação,
no jornalismo a gente também pode pensar como um plano, uma estratégia, né, uma ação voltada, ações voltadas para o marketing, justamente como essa conexão que existe então entre o produtor, a empresa, enfim, a instituição, né, até melhor falar instituição porque abrange daí tanto empresa quanto instituições públicas, organizações, etc. E o seu mercado, né, o seu consumidor. Mas é também um conceito de filosofia de negócios, né? Então é algo também que tem toda uma história que foi pensada, conceitualizada, enfim, por profissionais, por teóricos, né? E também serve como uma orientação presente em algum grau, né, para o consumidor, tanto no consumidor quanto no produtor. Então tem a questão, por exemplo, de identidade de marca, enfim, e que vai permear, né? Então tem alguns, por exemplo, se for pensar, algumas empresas elas remetem ao imaginário voltado para um determinado ponto, em que, claro, um plano de marketing vai ter que considerar esse imaginário. Então, e que vai ser trabalhado, né, pelo responsável, pelo profissional da comunicação que vai fazer esse plano de marketing, né? Então também é uma função organizacional, um conjunto de processos para criar, comunicar, agregar valor e administrar o relacionamento com o cliente de tal modo que beneficie a organização. Então, claro, se vocês estiverem trabalhando como assessores, né, como jornalistas, como comunicadores de uma instituição, de uma organização, né, vocês vão estar representando alguém, né? Então vocês vão acabar tendo que defender, né, os interesses dessa organização que está contratando vocês ou que vocês mesmos podem ser os próprios proprietários, líderes, enfim. E isso vai desde, enfim, uma universidade, políticos, partidos políticos, jogadores de futebol, clube de futebol, empresas, enfim, todos os tipos de organizações na sociedade acabam, né, tendo como estratégia, né, de administração a utilização, né, do marketing, né. Então também é um processo administrativo, né, de identificar, antecipar e satisfazer lucrativamente os pré-requisitos do cliente, né, isso o Ambrosio, né, que está colocando. Envolve toda a vida do produto ou serviço, desde a simples ideia até o consumo. Tem uma série que trata, é voltada mais para o ramo da publicidade, mas que retrata um pouco do ambiente, né, de uma agência de publicidade lá dos anos 60, 70. Provavelmente alguns de vocês talvez já assistiram ou já ouviram falar, que se chama Mad Men, né, principalmente nos primeiros episódios, assim, coloca muito essa coisa da criação, né, da criação publicitária, do marketing, dos slogans, etc. Vale a pena porque além de ser uma boa série, que tem uma história interessante, enquanto série também também é uma série que tem como pano de fundo, né, esse ramo da publicidade, das empresas, enfim, de uma agência de publicidade. Aí na sequência a gente tem marketing e plano de marketing, né? Então, reforçando o que foi dito antes, né? Representa uma filosofia empresarial cujo foco é a satisfação das expectativas do consumidor com o objetivo de gerar resultados positivos para a organização. Então, novamente, né? Acaba, no caso, o comunicador, o responsável por esse setor, pode ser um jornalista, pode ser publicitário, relações públicas, enfim, o pessoal que trabalha na área da comunicação, né, ele vai estar representando sim, né, uma determinada organização. Tem um outro livro aí, claro, já vai mais até para assessoria de imprensa, mas que é muito bom porque conta casos de gestão de crise, né, tanto em empresas quanto para pessoas públicas, que é A Era do Escândalo, do Mário Rosa. Em que são contados cases, né, como por exemplo, como que a TAM lidou com a imagem após o acidente acho que do Fokker 100, né, que teve centenas de vítimas, né, como que foi, né, lidar com isso. Então conta lá, tem o caso do Alcine Guerra, que foi ministro da Saúde do governo Collor,
e que ele foi inocentado na justiça, mas enquanto estava acontecendo os escândalos que envolviam o governo Collor, ele foi no bolo, né, já que ele estava no governo. Então, se falou muito, se foi feito muito sensacionalismo, se inventou muito, isso numa época ainda pré-internet, né? E se repercutiu essas fake news da época pelos órgãos de imprensa, né, de grande imprensa. Então ele conta também como que foi essa essa reconstrução da imagem, né, dele enquanto político depois. Ele acabou sendo eleito, não lembro se governador do Paraná, alguma coisa nesse sentido, mas tem o caso dele, tem, enfim, outros casos nesse sentido de gestão de crise de imagem, né? A era do escândalo do Mário Rosa. E aí tem uma definição do Ambrósio do marketing, que vai dizer que é o conjunto de técnicas voltadas à maximização da percepção de felicidade das pessoas pela satisfação de necessidades e desejos, otimizando o retorno para a organização. Né? Então essa é uma definição importante do conceito, né, de marketing. E aí ele vai partir para o plano de marketing, né, como um documento que resume o planejamento, né, ou seja, o processo de intenso raciocínio e coordenação de pessoas, recursos financeiros e materiais. E aqui ele está até apresentando mais os conceitos né, plano de marketing, etc. E na sequência, sim, ele vai dar um modelo, né, e um passo a passo para ser seguido, que aí pode ajudar vocês de uma maneira mais prática. Na sequência, que daí é o texto do PDF. Então ele vai colocar que também é uma ajuda ao consumidor a se sentir um pouco mais feliz, mais satisfeito, enfim, gerar resultados positivos para a organização e a sociedade. Claro que ele também vai falar da questão ética, e aí, obviamente, sempre tem o interesse da instituição, da empresa, principalmente se for pensar no setor privado, com os interesses públicos, né? Então, aí tem vários autores que tratam justamente quando há esse conflito, né? Autores principalmente que tratam desse tema relacionado à ética. E que é interessante também da gente pensar, né, e até observar outros materiais produzidos sobre essa temática. Aí a gente chega no planejamento, né? Ele vai colocar que os detalhes fazem toda a diferença, né, para que um produto tenha sucesso. E que o planejamento ele é fundamental para a sobrevivência, né, principalmente nesse mundo complexo e com muita concorrência, né? Então praticamente não se permite que se aventure muito, né, no sentido de vamos lá e ver o que dá, né? Então ele vai colocar que é praticamente é uma questão bem isso, uma questão de sobrevivência mesmo, né? De se ter um plano detalhado, bem sustentado, bem analisado, enfim, que daí ele vai colocar os pontos no tópico que está disponibilizado no PDF. Então vai desde a pesquisa de campo, conversa, tudo aquilo que a gente já tinha comentado, né? Então o planejamento é a reflexão sobre a realidade, né? E o plano também vai servir de guia depois, né? Para quando as ações forem colocadas em prática. Então ele vai também falar sobre a questão da criatividade, que é importante, claro, ter um bom repertório, né? E nesse sentido também observar o que já foi feito, né? Porque uma coisa que acontece muito na área da comunicação, no jornalismo também, mas da publicidade, do marketing também acontece, é de, às vezes, a pessoa o produtor achar que está inventando a roda, né? Ficando no clichê, no lugar comum. Que é aquela coisa, a gente tem uma ideia que a gente pensa que é uma baita ideia e, né, quando vai pesquisar vai ver que já foi feita, já deu certo, já deu errado, já foi readaptada, enfim. Então tem que ter um repertório, tem que ter leitura, tem que pesquisar, ver o que já foi feito em relação àquilo, se vocês estão numa área específica. Fazer um plano de marketing para o DA, para o DCE. Né? Ver o que já foi feito, ver o que foi feito nos outros, ver o que está sendo feito nas outras universidades, o que já foi feito na história das outras universidades, enfim, quanto mais informação, melhor vai ser o plano e mais vão aparecer os insights, né? Porque vocês vão vendo, vão lendo, vão comparando e aí que as ideias vão, vão surgindo. E aí ele coloca os 4 P's de Philip Kotler, né? Que é o produto,
o ponto de venda, aonde, né? Pode ser, inclusive, incluir aí o online. A promoção, então, no sentido de divulgação, né? De publicização, né? Desse produto e o preço, né? Então, que é um ponto importante, pensando principalmente no comércio e no setor privado mesmo, né? Que tem que ser considerado, né? Em todos os sentidos. Claro, ficando no âmbito mais comercial mesmo, é aquela velha história, né, de tu ter um produto de não muita qualidade, com preço exagerado e geralmente isso acaba não se sustentando, por mais forte que possa ser uma campanha de marketing. Aí na sequência vai colocar transformar, o Ambrose vai dizer justamente isso, transformar ideias em ações é a função do gestor organizacional e de todo empreendedor, né? Então, apenas a ideia não basta, né? Tem que saber tirar aquela ideia da cabeça, também botar no papel, mas também executar, né? Se numa dessas etapas não for feito de maneira adequada e eficiente, né? Todo o trabalho vai por água abaixo. Ele vai colocar mais ou menos uma sequência, né? Que é o sonho, ele vai chamar de sonho, então essa, né? Uma ideia inicial, né? Aí vai passar para o planejamento, né? Vai se fazer o plano e vai até chegar à ação. Então o sonho é justamente essa ideia inicial que muitas vezes é ligada à percepção, né? E aí que eu falei do Mad Men, porque tem episódios em que isso acontece muito, né? Ele tem que ter uma ideia assim para despertar, né? A curiosidade do cliente potencial e etc. E mesmo no caso se for pensar em causas sociais também, né? Uma ONG, né? Proteção, uma ONG de proteção aos animais, por exemplo, né? Como que vai despertar o interesse de repente de alguém que não pensa nisso, que não liga às vezes para isso, não? Então como que tu vai atrair essa pessoa para ser um colaborador, para ajudar, né? Então, né, tem que se valer da criatividade, ter esse repertório, ir atrás desse repertório, mas essa vai ser a ideia inicial, digamos assim, vai ser o sonho, né? E dali, né, se parte para o planejamento, que aí tu vai associar essa ideia perceptiva, mais perceptiva, com um raciocínio lógico mesmo, e aí entra outros elementos que dá para puxar com outras disciplinas até, né, se for pensar no discurso, né, pura persuasão, né, inclusive marketing, publicidade, propaganda estão relacionados diretamente com a questão da persuasão, e aí dá para se remeter lá à Grécia Antiga, enfim, que a persuasão ela visa justamente a mudança de comportamento, né, na pessoa para quem o discurso está sendo dirigido, né, então tu vai convencer aquela pessoa a deixar de votar no candidato A para votar no B, de comprar o produto B, não comprar o produto B e comprar o C. Então, é um discurso que visa um determinado tipo de mudança de comportamento de maneira geral, mas que pode ser pensado também no âmbito privado, né? Enfim. Então, no planejamento vai ser feita essa ligação, então, entre o racional e aquele ponto mais perceptivo, né? Então, conscientização dos inúmeros aspectos envolvidos na transformação da ideia em ação. Aquisição, aí inclui aquisição de informação, se informar, estudar, pesquisar, conversar com outras pessoas, conversar com, né? Um exemplo mais comercial também, a gente tá pensando em abrir aqui um pub numa região tal da cidade. Tem um ponto legal lá para vender, para alugar, enfim. Mas antes de ir lá comprar, alugar, montar um pub, fazer tudo, tem que se pensar e também ver se as pessoas têm interesse em ir lá ouvir as pessoas, o que levaria elas a ir lá. Enfim, aí existe uma N possibilidade de se fazer pesquisa e é muito material sobre isso, um pouco está na sequência também desse material. Então, essa é a fase do planejamento, né? E aí sim, aí partindo daí chega ao plano, que aí sim é colocar isso realmente no papel para em seguida fazer a ação, né? Então o plano é a ponte entre a abstração integral do sonho, em que vai se ter aquela ideia mais perceptiva, vai se somar a isso esse raciocínio lógico
prático, enriquecido por dados, por pesquisa, por fatos, por história, por depoimentos. E concluindo essa fase do plano, aí sim chega-se à ação, que é essa última etapa em que se concretiza então o plano de marketing. Então, por hoje é isso. Peço desculpas pela ofegação e pela tosse e pela incomodação na garganta. Ainda, né, é um pouco dos resquícios, né, da Covid, mas estamos seguindo e dia a dia melhorando um pouco mais. Então fica aí esse material, a leitura do texto, e aí a gente tem aí a nossa nona semana, né? Então faltam mais 3 aí, a gente finaliza esse semestre alternativo da disciplina. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e fiquem bem aí com saúde, que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço e uma boa semana aí para todos vocês.